Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 7, do versículo 40 ao versículo 53. Entretanto, alguns daquela multidão, tendo ouvido estas palavras, diziam: Este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Alguns, porém, diziam: Porventura é da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura que o Cristo há de vir da geração de Davi e da aldeia de Belém, onde habitava Davi. Houve, portanto, dissensão entre o povo acerca dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum pôs as mãos sobre ele. Voltaram, pois, os guardas para os príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhe disseram: Por que o não trouxeste preso? Os guardas responderam: Nunca homem algum falou como este homem. Os fariseus replicaram: Porventura também vós fostes seduzidos? Houve, porventura, algum dentre os chefes do povo ou dos fariseus que cresce nele? Quanto a esta plebe que não conheça a lei é maldita. Disse-lhes Nicodemos, que era um deles, o que tinha ido de noite ter com Jesus: A nossa lei condena. Porventura, algum homem antes de o ouvir e antes de se informar sobre o que ele fez, responderam: És tu também Galileu? Examina as Escrituras e verás que a Galileia não sai profeta. E foi cada um para sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a gente sabe que quando a gente vai falar das coisas de Deus diante da família, diante dos irmãos, a gente tem uma grande dificuldade de um bom entendimento diante da palavra de Deus, diante de conhecer a Deus, diante de conhecer nós mesmos, diante de conhecer as nossas atitudes, como agir, como falar, como proceder. E dessa época ali, aqueles que estavam entendendo, que proclamavam as leis, eles mandaram ir lá prender Jesus. Mas aqueles homens que foram prender Jesus, eles saem de lá com afirmamento: Nunca ouvimos um homem falar desse jeito. Então, assim, eles reconheceram a presença de Deus na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, aqueles que ouviam ele também identificaram Jesus, ou era um profeta, ou era o Cristo, mas aí veio aquela vozinha: será que é mesmo? Será que ele é filho de Deus realmente? Esse aí não é Galileu? Mas a Escritura diz isso, e aquela dúvida surgiu. E o nosso Senhor, ele fala que houve uma divisão. A palavra diz que houve uma divisão entre eles. É a falta do entendimento. Então, irmãos, diante desse mover, desse ensinamento, o nosso diário bíblico, que eu costumo dizer, aqui eu quero trazer uma informação importante. Eu leio a palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo, mas, porém, eu posso tirar o entendimento de uma forma como esses homens estavam tirando. Mas agora, se eu tiro o entendimento junto com os apóstolos, junto com a tradição, que é a igreja de Cristo, a palavra de Deus, que é a igreja que foi deixado, aí é o mesmo Espírito. Então, a partir deste momento, eu começo a ter um entendimento junto com a igreja de Cristo. Por isso, querido irmão, que Cristo deixa a sua igreja, para que eu e você não tenhamos dúvidas de quem é realmente Jesus. Por isso que nós vivenciamos Quaresma, por isso que nós vivenciamos cada tempo transpassando a face, a verdade que vem de Jesus, mostrando o verdadeiro sentido da verdade de Deus. E por isso, querido irmão, que a igreja se coloca diante dos sacerdotes, os ensinamentos, para que eu e você não tenha essa divisão. Quantas igrejas que se dizem cristãs, mas tem mais de 8 mil, 9 mil igrejas, né? Denominações. Mas a igreja de Cristo é uma, única. Ela é única. Então, um só pensamento, um só direcionamento. A igreja católica, apostólica, romana, nesse discernimento, a gente ouve a voz de Deus, coloca em prática na nossa vida. Agora, meu irmão, é importante.
A perguntinha que nós vamos fazer aqui, diante do diário bíblico, vamos escutar o que está dizendo o diário bíblico, o ensinamento que vem junto com a oração, com o entendimento dos irmãos franciscanos. Muitas vezes, para conseguirmos acolher aquilo que Deus faz em nós, é preciso deixar toda a ideia que criamos de Deus. No evangelho de hoje, nós vemos os fariseus tentando encaixar Jesus naquilo que eles pensavam que deveria ser o Messias. Eles não conheciam a capacidade de Deus de nos surpreender. Muito mais importante do que conhecer e saber sobre Deus é experimentar Deus e ouvir Ele, quem Ele é para nós e quem somos para Ele. E aqui diz para a gente meditar isso. Então a perguntinha para nós hoje é: quem é Deus para nós? E quem somos nós para Ele? Diante desse ensinamento, esses homens não conseguiam identificar a presença de Deus, irmão. Eu acabei de dar um caminho aqui para mim e para você. E diante da Santa Missa, confissão, a doutrina cristã, os sacramentos, diante do agir, diante do que a igreja nos ensina sobre o amor de Deus, sobre o acolhimento na sua família, a igreja doméstica, sobre todo este mover, sabe, irmãos? E o que a gente está entendendo que para que a nossa família e nós conseguimos enxergar essa verdade, estamos tendo muitas situações que está confundindo. Essa vozinha, mas ele não é galileu, essa vozinha que você ouve lá na escola, o seu filho, desfazendo da verdade da palavra de Deus, essa vozinha que você vê, os nossos jovens hoje no celular, essa turbulência de palavras que tira o foco da verdade. Sabe, irmãos, e isso é preocupante, preocupante mesmo. Eu presenciei assim, no momento de você pronunciar a via sacra, pessoas assim, fazendo um tanto faz, sabe? É como se estivesse lendo uma historinha, um livro. E como você vê o nosso coração deixando ser enganado pelo comodismo, aquela, como diz outra, aquela palavrinha assim que deixa as pessoas acomodadas no seu mundinho, né? E deixando de ouvir a voz de Deus, deixando de ouvir a verdade e colocar em prática na vida. Fica assim, tanto faz. Deixa as coisas de Deus banal, assim, como se estivesse brincando com as coisas de Deus. E veio uma palavrinha muito forte para nós. Será que eu não estou sendo aquele vacilão, né? Aquela pessoa que está vacilando na fé, aquela pessoa que está oscilando na fé, aquela pessoa que uma hora está lá com os fariseus, uma hora está lá junto com esses homens que foram prender Jesus, acredita, mas em uma hora desacredita, uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou no mundo. Será que eu não estou sendo esse vacilão na fé? Será que como que é Deus para mim? Como que eu enxergo Deus? Será que eu enxergo Deus sendo uma verdade? Que eu tenho que ouvir uma via sacra? Que eu tenho que viver essa via sacra? Ou viver com Jesus ali este momento para que eu caia na realidade, na verdade, que Ele deu a vida por mim, que Ele morreu por mim, que Jesus não é uma brincadeira. Ele não viveu uma encenação ali na via sacra, meu irmão. Ele viveu ali, Ele morreu por nós. Que Nossa Senhora transpassou uma espada no coração dela, vendo o seu filho sendo maltratado, pisoteado por nós. E ainda a gente trata como nada o pecado. Tanto faz, cada vez que eu peco, eu cuspo na cruz. Eu zombo de Jesus. Eu tiro sarro de Jesus. Você morreu por mim aí. Você morreu por mim, não estou nem aí para você. E às vezes, irmão, a gente trata isso como se fosse assim, estou lendo. Jesus já nos salvou mesmo. Irmãos, nós estamos vivendo assim. Nós precisamos cair na realidade. E a palavra diz que Ele vai voltar. E Ele vai vir entre as nuvens. E Ele vai, quando isso acontecer, nós vamos escutar. E nós vamos estar diante de Deus. Aquele que não foi ainda, vai ir e vai enxergar Ele. E aí nós vamos ser julgados. Aí, meu irmão, não adianta mais você falar, não, agora eu estou te vendo, agora eu me arrependo. Deus conhece o nosso coração. Por isso que a gente não pode ir para Deus por medo, mas por uma consciência absoluta que é: eu te amo, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é meu Deus, eu não posso estar diante deste mundo desfazendo de Deus para estar com o mundo, desfazendo de Deus para estar com o pecado. E de que forma que isso acontece, irmão? Quando eu me deixo ser iludido, quando eu me deixo ser traído, quando eu caio nas mentiras do mundo.
Isso ficou muito forte para a gente pedir hoje. Como que eu vejo Deus? E como que Deus olha para mim e Ele me enxerga? Será que Ele está enxergando eu sendo verdadeiro? Será que Ele está me enxergando eu ser aquele cristão que realmente eu quero estar perto de Deus? Ou eu só faço de conta que eu sou cristão? Eu só sou cristão quando eu vou para a missa. Só sou cristão quando eu vou para a catequese. Só sou cristão quando eu vou falar de Deus numa rodinha. Mas até quanto que não está falando de Deus, eu apronto, eu viro, faço tudo errado, não estou nem aí, escuto música mundana, eu toco horror na minha vida. Eu sou o verdadeiro vacilão diante de Deus. Querido irmão, coloca a mão no teu coração agora e vamos pedir junto para que o nosso coração consiga ver verdadeiramente como é Deus. Consiga enxergar a graça, a verdadeira luz. Como Nicodemos estava tentando dizer para aqueles homens quem era Jesus. Ele tinha tido uma conversa com Jesus uma noite anterior. Ele já sabia quem era o verdadeiro homem divino que estava na frente dele, que daria a vida por ele. E Nicodemos depois ele reconhece isso. Ele se deita aos pés de Jesus, ele se coloca a servir ao Senhor. Sabe, irmãos, é isso que está precisando para nós hoje. Vamos reconhecer o nosso Deus. Vamos identificar o nosso Senhor dentro da nossa casa, na nossa família. E eu peço, Senhor, que os meus filhos, a minha esposa, o meu coração, seja um coração que não seja esse coração que vacila diante da Tua verdade, que deixe o mundo nos enganar, Jesus. Coloca a Tua mão poderosa sobre todas as ações, sobre tudo aquilo que o meu filho, a minha filha, a minha esposa, que eu esteja vendo, que vem mentir sobre a Tua presença, que vem disfarçar a verdade, Senhor. Que nós consigamos enxergar a verdade. E sabe, irmãos, e quando nós enxergamos a verdade, nós relutamos para aceitar a verdade. E é isso que aconteceu com esses homens. Quando você ouve dizer que se embriagar é pecado, quando você ouve dizer que a droga é pecado mortal, e aí você fala, não é não, beber é liberado, Deus libera. Não, meu irmão, vamos ser verdadeiros. A embriaguez tira a tua lucidez. As drogas matam você, mata a tua família, mata quem está perto de você. E aí eu vou dizer que está tudo tranquilo, que isso é uma verdade. Querido irmão, isso é uma mentira disfarçada de Satanás. Você querer dizer que o teu pecado do adultério, que você pode escolher mulheres quantas você quiser, você que casou na igreja, agora você é tudo normal, eu posso casar e recasar 10 vezes. Querido irmão, querida irmã, eu sei que nós não estamos aqui para julgar, mas para abrir os nossos olhos. Qual é a verdade da palavra? Qual é a verdade diante de mim, diante de Deus? Para que eu e você não caia na mesma mentira de Satanás, que diante da omissão da verdade, eu vá para o inferno junto com ele. Diante da omissão da verdade, o meu filho vai para um vício terrível e depois eu vou lá e falar, o que eu fiz dentro da minha casa? Eu incentivei o meu filho a beber, eu incentivei o meu filho a se prostituir. De que forma? Mostrando vídeos pornográficos. De que forma, querido irmão? Mostrando as mentiras que eu minto dentro da minha casa. Querido irmão, essas são as verdades que o meu coração está vendo agora. Eu estou sentindo isso. O que eu estou falando aqui não é para acusar, é para revelar o pecado e que diante de cada pecado nós examinemos a nossa consciência nessa quaresma e que a gente caia a verdade que vem de Deus. Deus falava a verdade porque Ele te ama. Deus fala a verdade e mostra a verdade porque é assim que é a presença de Deus na nossa vida. Ele é verdade e vida. E se eu não sou verdadeiro comigo, eu estou caindo na mentira, na artimanha de Satanás, como Eva e Adão caiu. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de nós se colocarmos diante de Ti com um coração puro e verdadeiro e conseguir enxergar que o Senhor é meu Deus e que eu sou Teu, Senhor, de verdade, sem mentiras, sem disfarces, sem vacilar. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, cuide do nosso dia, da nossa família, da nossa casa, do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.